Então, irmãos, nós estamos aqui, nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos fale ao coração nessa noite. O tema da manhã da escola dominical falou sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo veio vir a ser o templo do Senhor. Veio a vir a ser o templo que Salomão constrói para ser uma casa ao Senhor. Eu queria convidar para fazer o Êxodo, capítulo 25, versículo 8. O versículo 8 desse capítulo, a partir do capítulo 25 de Êxodo, que você estudar, você vai ver todos os pormenores da construção do tabernáculo, seus utensílios, o seu formato, o seu tamanho, a sua... tudo ali está escrito a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. O versículo 8 desse capítulo 25 traz para a gente uma profundidade maior do que a gente imagina daquela construção. Ele diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A finalidade era o Senhor fazer uma habitação visível no meio do povo. O Senhor, em todo o decorrer da história da criação, Ele sempre quis conviver mais de perto com o ser humano. Com a criação, lá com Adão e Eva, Deus, ele, pela viração do dia, ele vinha conversar com Adão. Viração do dia, ele estava lá, ele tinha contato. Mas com a entrada do pecado, o homem foi expulso da presença do Senhor. O pecado trouxe divisão entre Deus e o homem. O pecado trouxe divisão entre nós e Deus. O pecado trouxe para nós a sensação de estarmos longe de casa. Por causa disso, você vai conversar com pessoas, e pessoas, vai perguntar a pessoas que nem tem tanta devoção a Deus, ou tanta fidelidade com Deus, e a pessoa diz assim: quando você morrer, você quer ir para onde? Para o céu. Porque dentro de cada ser humano existe uma certeza divina de que estão longe de casa. Estamos aqui longe de casa. E nós temos a sensação que iremos retornar. E o interessante, irmãos, que Jesus, ele é o caminho para isso. Então, eu queria nessa noite tentar trazer uma palavra. Quem é Jesus para você? E quem sou eu em Cristo? Quem é Jesus para você? Quem sou eu em Cristo? Quem eu sou? Uma simples ser humano, simples pessoas que vive, trabalha e envelhece e morre. Simples assim, ou eu sou algo muito maior do que eu acho que eu sou? Então, irmãos, com essa expressão, habitarei no meio deles. Em todo o decorrer da história da criação do homem, o Senhor, ele quis habitar no meio. Quando há a promessa do nascimento de Jesus, qual a expressão usada? Ele chamará Emanuel, o Deus conosco. Deus. Então Jesus é o elo que nos une novamente a Deus. Jesus é o elo. Jesus é o elo da corrente redentada, correntada do pecado lá no Éden. Corrente redentor, e nós escapamos. Nós somos lançados para fora da presença de Deus. Paulo, ele fala sobre isso no Romanos capítulo 3. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. Não há ninguém que busque. Não se quer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então nós, como seres humanos normais, nós somos inúteis.
Nós somos destituídos da glória de Deus. E Jesus é o elo que veio para unir essa correia arrebentar e nos resgatar e nos conduzir à presença de Deus na eternidade. Então, o interessante é que o tabernáculo, o templo, ele foi uma construção física para que houvesse a habitação de Deus. O tabernáculo é dividido em 3 partes importantes. O tabernáculo é dividido em átrio, lugar santo e o santo do santo. Só que esse tabernáculo terrestre, ele cessou. Essa construção aqui, eu queria clarear bem a sua mente nesse sentido. Essa construção aqui não é uma substituição daquele templo onde o Senhor se manifestava. Aqui não, essa construção não é representação daquele templo, não é representação do tabernáculo. Aqui, você vai entender depois, é o local a qual abriga a igreja do Senhor. O local onde abriga a igreja do Senhor. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo, eu lembro na época da pandemia, e a gente não podia reunir, e a gente vinha para casa às vezes, né? E esse banco tudo vazio, não podia reunir. Aí eu fiquei pensando assim, isso aqui mesmo. Isso aqui sem a gente, irmão, são um monte de banco, paredes pintadas, que não tem um valor místico. Aqui não é um lugar místico. Isso aqui só se torna sagrado quando nós estamos aqui reunidos. Só se torna sagrado quando nós estamos aqui. Quando a gente está aqui, a gente traz a presença do Senhor em espírito de cada um de nós. A nossa reunião aqui transforma esse local. Esse local se transforma com a sua presença, com a minha presença, com a presença de cada um. Porque quando nós encontramos aqui, nós estamos juntos clamando a orientação, a bênção, o ensino do Senhor. Eu costumo dizer que a devoção, a nossa devoção, não impressiona Deus. Impressiona Deus. É um coração, espírito, um coração quebrantado. Está no Salmo 51. Olha o Salmo 51. A nossa devoção tem que ser resultado do meu entendimento daquilo que busco e ofereço a Deus. A minha devoção ao Senhor, a minha presença aqui, tem que ser resultado do meu entendimento daquilo que busco e ofereço a Deus. Isso me move a estar aqui presente junto aos irmãos. Eu não venho aqui para impressionar Deus. Isso não impressiona Deus. Mas eu venho aqui porque eu entendi. Eu sou uma nova criatura e eu posso ser ajudado e ajudar pessoas. Por mais que você venha aqui, você não ora, você não canta, você não... Mas a sua presença traz um companheirismo, né? Eu sempre digo para as pessoas, as pessoas falam, por que você vai tanto na igreja? Você lembra de todas as mensagens que você ouviu? A pessoa foi perguntar nesse sentido. Você lembra de todas as mensagens? Eu tenho 20 e poucos anos que eu fui reúno aqui. Eu não lembro de todas as mensagens que eu aprendi. Eu não lembro da mensagem que me passaram. Não lembro. A Helena tem 50 anos de casado. Mas eu não lembro de todas as refeições que a Helena fez. Você lembra? Você lembra da janta? Você não lembra nem da janta de ontem? Mas uma coisa, Moacir, é certa. Todos os alimentos que a Marilena preparou foi útil para ser usado naquele dia. E a nossa presença aqui é isso. Você pode não lembrar dessa mensagem semana que vem.
Mas a mensagem que ela vai ser útil para o seu entendimento, para o seu fortalecimento espiritual da presença de Deus. Então nós não lembramos. Mas serve para cada dia. É como uma porção de alimento que nós alimentamos a cada dia. É necessário. Salmo 51, olha o versículo 17, qual que é o mais? Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará ó Deus. Olha só que interessante. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará. Com essas palavras, irmãos, eu queria trazer um ensino muito grandioso de o que sou em Cristo. O que sou em Cristo? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3:16. Olha só, acompanhe o raciocínio. O que sou em Cristo? Coríntios 3:16. Diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem eu sou em Cristo? Você está entendendo a grandiosidade do que eu sou em Cristo? Eu sou o templo. Olha só o mesmo capítulo, no versículo 19 e 20. No capítulo 6, mais à frente, capítulo 6, 19 e 20. Olha só que interessante. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmão, se eu sou um crente em Jesus, se eu entendi o plano de salvação do Senhor, eu confessei como Salvador, eu fui comprado. Essa é a palavra. O ensino é esse. O ensino é esse. Então, aquele templo construído lá no passado, que representava, que figurava a casa de Deus, não existe mais. Então, essa construção aqui não substitui. Essas portas fechadas não têm poder nenhum. Não adianta eu passar em frente a essa construção e só dar uma devoção ao Senhor na esperança que o Senhor te agrade. Porque eu sou o templo. O advento de Cristo, o templo foi destruído. E Ele fez de mim o templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Você está entendendo a profundidade disso? Olha só, vou ler novamente. Vou ler novamente no versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você lembra que eu falei que o tabernáculo é dividido em 3 partes? Templo e tabernáculo. O tabernáculo é construído no deserto, né? E é uma representação. E depois, quando Israel chega na terra, Salomão constrói um templo, né, fixo.
O tabernáculo era uma tenda que era transportada, para você entender. E depois aquela tenda foi dispersa, eles fizeram um templo grande, né? Com as mesmas proporções e para a mesma finalidade, né? Eu melhorei como pessoa. Eu tenho procurado melhorar. Não gosto ainda não, tá? Mas estou nessa luta de melhorar. Não para ser salvo,
mas é porque eu fui salvo. Porque é o resultado da ação de Deus no lugar santíssimo, no templo dele, que sou eu, que fui comprado pelo pessoal de Jesus Cristo. Você está entendendo a profundidade, a grandiosidade disso? Está percebendo? Essa palavra ela pode servir para nós, que somos crentes em Jesus. Você que é crente em Jesus, é crente também cambaleando, e você pode ser fortalecido e impactado com o seu valor diante do Senhor. E para aquele que ainda não entendeu a salvação do Senhor, possa te mover em direção a isso, para que o Senhor venha habitar. O Senhor, ele não tem o culpado por inocente. O Senhor não faz nada, nem por força e nem por violência. Ele não faz nada nem por força e violência. A proposta é dele, né? Todo aquele que nele crê, quem não obriga a crer? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é uma opção, é opcional. Crer em Jesus é opcional. Não é? Viver essa vida aqui sem Jesus é até melhor. Que desafio é grande. Sua vida caminhar no caminho estreito. Que caminhar com o Senhor. O caminho é estreito, mas vale a pena, né? Vale a pena. O caminho é apertado, mas é segura, a chegada é segura. Né? Porque é caminhar no caminho do Senhor. Às vezes, o Senhor ele traz para nós uma batalha interna das nossas vontades pecaminosas e da nossa senso de santidade e compromisso com Ele. É uma batalha interna. Né? Então a Bíblia nos desafia a isso. Vamos caminhando para o final. Então, para a gente entender, o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e repreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O templo, irmãos, era onde as pessoas iam. Aonde as pessoas iam. Hoje o templo é aquilo que eu sou. Eu sou o templo do Senhor. No passado era o templo, era onde as pessoas iam. O templo era local de sacrifício. O templo era local de adoração. Hoje, irmãos, eu sou o templo. Eu sou o sacrifício. Eu sou a adoração ao Senhor. Eu sou completo. Então, quando nós nos reunimos aqui, é um encontro de templos. É uma celebração de encontro de templos. É isso que Paulo vai dizer, vai nos auxiliar nesse sentido lá em Romanos capítulo 12. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu sou o templo, eu sou o sacrifício, e eu sou o templo, o sacrifício, e eu sou a adoração ao Senhor. Eu sou o culto, o sacrifício e o templo. Você está vendo quem eu sou em Cristo? Está vendo o valor, quem eu sou em Cristo? Eu sou o templo, o sacrifício. Né? Por causa disso que o Senhor ele vai dizer essa palavra: obedecer é melhor do que sacrificar. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo, o tabernáculo de Deus, mas somos um ser, né, tripartido, como vai dizer, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Para a gente entender e a gente encerrar.
Eu queria convidá-lo a ler primeiro Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Como se tornar templo do Espírito Santo? Ao rei se tornar. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, irmãos, eu me torno um templo do Espírito Santo quando eu ouço o evangelho da salvação. Mas só ouvir não é bom. Eu tenho que crer. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. O Espírito Santo não, ele passa a habitar em nós. E ele é o penhor. Porque não existe o templo, não. Para confirmar o templo, houve a manifestação do Senhor. Deus aqui naquele momento. Houve a manifestação. E nós, como templo do Espírito Santo, quando cremos em Jesus, nós passamos a ser a habitação de Deus. E nós recebemos o penhor da nossa salvação. Por causa disso, nós entendemos o que é penhor. O penhor é a garantia. O penhor é a garantia. É a garantia. Porque o Senhor sabia que na vida Ele não vai pagar. Então, vou te dar algo valioso que vai te dar a garantia de vida eterna. Que Deus possa nos fortalecer e nos dar entendimento da sua palavra, para que a gente possa cada dia crescer mais na sua graça e no teu conhecimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um hino, vocês vão cantar agora, hein? Interessante, irmão, esse hino eu pensei o dia todo. Renova-me. Medite na letra desse. O Senhor escreveu esse hino, ele quer trazer para nós uma mensagem. Nós precisamos nos renovar naquilo que o Senhor transmite para nós. Renova-nos. Renova-nos a sonho, tudo. Renova-nos. Eu não sei o que precisa ser renovado na sua vida. O Senhor sabe. Eu creio nele. Renova-nos.